2 Samuel, capítulo 1, 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 11. Na verdade, nós vamos ler exclusivamente dois versículos, tá? Dois textos, dois versículos, e a minha oração é que Deus continue falando com você. No domingo passado, o pastor Anderson pregou aqui, e ele falava sobre aquele período de perseguição de Saul, o período dos desertos, das cavernas, o tempo em que injustamente ali Saul perseguia a Davi. E agora a gente vai iniciar, uma nova fase, que é o ocaso do reinado de Saul com a sua morte, e já ali a alvorada de um novo tempo, quando Davi, enfim, se tornará rei. Hoje a gente vai tratar aí desse encontro da morte de Saul e agora, iniciando a ascensão do reinado de Davi. E eu queria ler esse texto com você, para você que está nos visitando. Nós estamos no meio de uma série sobre Davi, uma série que se propõe aí a avaliar um pouco e tirar reflexões e aprendizados sobre a vida de Davi, com o objetivo de conhecer o Deus de Davi, que é o Deus a quem nós servimos. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 11 e 12. Então Davi rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando, até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Só isso. Vamos orar, pedir para que Deus fale com a gente, ministre o nosso coração. Pai, muito obrigado, Jesus, por cada pessoa que está aqui. Nós queremos te agradecer, te louvar, ó Deus, por aqueles que saíram de suas casas com um anseio tão especial, o desejo de adorar o teu nome, de engrandecer o teu nome, de ouvir a tua palavra, ó Deus, de participar da ceia do Senhor. Pai, como é bom estarmos aqui juntos. Aqueles que estão nos acompanhando na transmissão, enfim, Pai, eu quero te pedir agora que nesses poucos minutos que teremos de exposição da tua palavra, ó Pai, que o Espírito Santo fale com a gente, o Espírito Santo ministre o coração da gente, e que tudo que nós vamos, ó Deus, aqui tratar, ó Deus, seja conduzido por ti. É assim, Deus, que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente acabou de ler, essa passagem, mas eu queria contextualizar a passagem para você entender o contexto, entender o porquê desse lamento, desse choro de Davi. O fato é que Davi acabara de receber nesse momento a notícia da morte de Saul e também de seu amigo Jonatas. A gente vai ver que, além da perseguição que Saul empreende, tentando de alguma maneira encurralar, prender, matar Davi, as disputas envolvendo as conquistas de terras, muito próprias daquela época, ela prevalecia. Então, muitas vezes, enquanto Saul estava se corroendo ali, querendo perseguir Davi, muitas vezes o reinado atravessava momentos de invasão, momentos de batalhas, e um dos povos que historicamente se torna ali um dos inimigos número 1 do povo de Israel eram os filisteus. E vez por outra havia incursões ali dos filisteus contra o povo de Israel. E houve uma incursão
dos filisteus contra o povo de Israel. Saul teve que reunir ali seus grupos para essa batalha, só que a batalha foi recrudescendo e os filisteus se fortalecendo. Resumindo a história, eles na batalha matam um dos grandes generais de Saul, que era o seu próprio filho, Jonatã. Então Jonatã é morto na batalha. Não somente Jonatã, mas também seus irmãos também são mortos, Abinadab, Malquissua. E aí, naquele cerco, eles cercam Saul no Monte Gilboa, e naquelas lutas muito próprias da época, se você já assistiu filmes épicos, você vai imaginar, além daquela luta renhida, né, ali quando aqueles exércitos se enfrentam, existem também os arqueiros. Um daqueles arqueiros acerta uma flecha na barriga de Saul. Quando você vai ler a Vulgata, você vai ver a tradução do local onde a flecha acerta. E ali Saul, com aquela flecha, né, na sua barriga, percebendo que seria ali, né, alcançado, de que não haveria forças para resistir, ele chega para o seu escudeiro, pede para o seu escudeiro, né, o matar, porque certamente, se os filisteus o pegassem, né, iriam fazer barbaridades, e ali com medo disso, ele pede para o seu escudeiro o matar, o seu escudeiro se nega a o matar, e aí Saul, naquele desespero, ele se lança contra a sua própria espada. E ali, né, ele morre, o seu escudeiro, vendo o que aconteceu, faz a mesma coisa. E esse é o triste fim de Saul. Esse é o triste fim daquele rei. Davi havia acabado de chegar de uma outra guerra, de Ziclag, onde ele havia, né, lutado ali para recuperar seus bens, suas esposas, seu povo. Ele, 3 dias depois, recuperando ainda dessa batalha, ele recebe uma pessoa, um homem, uma amalequita, vindo contar-lhe a história. Interessante que até o amalequita, pensando que poderia tomar proveito da situação, até né, mente, dizendo como se tivesse sido ele que tivesse ali matado, né, a Saul. E ele chega para contar a história para Davi. A história de que o rei Saul havia sido morto, de que seus filhos haviam sido mortos, Jonatã havia sido morto. E ele ali entrega, né, o bracelete, a coroa de Saul a Davi. Talvez na expectativa de que Davi, que durante tantos anos, você imaginar que cerca de 10 anos, ali resumindo, estava vivendo sob a perseguição de Saul. Talvez na expectativa de que talvez Davi ali fosse responder o parabenizando, o elogiando. O fato é que quando Davi encontra sabe dessa notícia, o texto que nós acabamos de ler, Davi rasga suas vestes. Davi se lança ali ao chão e ele chora, ele lamenta, ele jejua durante todo o fim da tarde. E o texto diz que ele o faz por Saul. Ele faz por Saul, por Jonatas e por todos os homens que haviam morrido naquela batalha. E eu estava pensando, eu estava refletindo um pouco sobre isso. E Deus começou a ministrar o meu coração. E eu quero começar fazendo a reflexão dessa passagem a partir de uma pergunta. De um dos livros que tenho usado, né, no estudo da pessoa de Davi. E Charles Swindoll, ele faz a seguinte pergunta. Ele começa a reflexão
a partir da seguinte pergunta: o que você acha, preste atenção nisso, abre aspas, o que você acha que aqueles que continuarem vivendo depois de você escreverão em seu epitáfio? Que palavras serão usadas na homenagem fúnebre, resumindo a sua vida? Ele começa um capítulo do livro falando sobre isso. Exatamente isso. Qual seria, digamos assim, a frase, se referindo a você, que aqueles que sobrevivessem a você escreveriam no seu epitáfio? Já parou para pensar isso? Que pudesse, de alguma maneira, resumir sua vida, marcar a sua vida, deixar uma característica da sua vida. O que é que você gostaria que fosse escrito lá? O que é que você queria que estivesse ali? E aí o autor, ele sugere uma frase para definir a história de Saul, a partir de uma palavra do próprio Saul. A gente sabe que, pelo menos por 2 vezes, Davi teve a chance de matar Saul. E numa delas, Saul reconhece, conversando com Davi, Saul reconhece claramente de que ele estava errado. Ainda que depois ele volta a agir do mesmo jeito. Mas em 1 Samuel 26, versículo 21, é um desses momentos onde Saul está falando e confessando a Davi. Diria assim, um momento de lucidez de Saul, onde ele reconhece suas atitudes. E ele diz assim, em 1 Samuel 26, 21, então Saul disse a Davi: pequei, volte, meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Olha essa parte. Tenho agido como um tolo e cometido um grande erro. Saul diz: tenho agido como um tolo e cometido um grande erro. O autor então sugere como uma frase para o epitáfio ali de Saul: eu agi como um tolo. Eu agi como um tolo. E se você olhar para Saul sobre a perspectiva do que ele poderia ter se tornado, se você olhar para Saul sobre a perspectiva de quem ele poderia ter sido, o rei que ele poderia ter sido, você de fato vai entender que ele agiu como um tolo. E é interessante uma referência que ele faz a D.A. Baxter. Ele diz assim: um homem age como um tolo quando negligencia seus amigos piedosos, como Saul negligenciou Samuel. Um homem age como um tolo quando sai em uma empreitada para Deus antes que Deus o tenha enviado, como Saul fez. Um homem age como tolo quando desobedece a Deus, mesmo em assuntos aparentemente pequenos, como Saul fez a princípio, pois tal desobediência quase sempre leva a um padrão pior. Um homem age como um tolo quando tenta encobrir sua desobediência a Deus com desculpas religiosas, como Saul fez. Obedecer é melhor que sacrificar. Um homem age como tolo quando tenta convencer a si mesmo que está fazendo a vontade de Deus, como Saul tentou se convencer, quando durante todo o tempo, no fundo do seu coração, ele sabia não ser assim. O homem age como um tolo quando permite
que alguma inveja ou ódio o domine, o escravize, perverta, como Saul fez para com Davi. Um homem age como um tolo quando luta conscientemente contra Deus, como Saul fez ao caçar Davi para salvar sua própria cara. Um homem age como um tolo quando se afasta de Deus, do Deus que ele entristecera, e busca uma alternativa no espiritismo, conversando com o espírito dos além, como Saul fez. O fim de todas essas formas de pecado e tolice é o suicídio moral e espiritual. Só podemos terminar qualquer rota de derrocada com essa lamentável expressão de Saul: eu agi como um tolo. De fato, querido, Saul agiu como um tolo, viveu como um tolo e morreu uma morte trágica. Eu fiquei pensando, essa foi a sugestão do autor em relação a Saul. Aí eu fiquei pensando, e sobre Davi? E sobre Davi? Qual seria, digamos assim, o epitáfio de Davi? Se a gente fosse escrever. A sugestão do autor a respeito de Saul é: eu agi como um tolo. E o de Davi? O de Davi eu fiquei pensando. Talvez o caminho esteja ali em 1 Samuel 13,14, quando Saul rejeita, desobedece, e Deus o rejeita. Ele diz assim: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Talvez o epitáfio ideal para Davi seja como ele foi lembrado lá no Novo Testamento, em Atos 13, 22. Quando Davi é lembrado lá no Novo Testamento, em Atos 13, 22, sabe como ele é lembrado? Olha o que o texto diz: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Eu acredito que esse é o epitáfio perfeito para Davi. Homem segundo o coração de Deus. Aliás, é uma expressão que a gente ouve e conhece muito sobre Davi. Seria o epitáfio da vida dele. Um homem segundo o coração. E é sobre isso, querido. É exatamente sobre isso. Como Davi foi lembrado, que eu quero começar a percepção de hoje. Olha para mim. Como é que está seu coração? Como está o seu coração? Porque a Bíblia, querido, vai falar de uma forma muito forte sobre a importância do coração. Se tem um assunto, dentre tantos outros, que a Bíblia vai tratar de uma forma cuidadosa, é sobre o coração da gente. E aqui, evidentemente, eu não estou me referindo sobre o aspecto fisiológico, mas o significado bíblico do coração como centro daquilo que somos, o centro dos nossos pensamentos, das nossas percepções de vida, dos nossos sentimentos, ali a essência daquilo que nós somos. E você vai ver, querido, o quanto a Bíblia vai dar especial atenção ao coração. Em 1 Samuel 16, 17, ele vai corrigir o profeta, porque atentou para a aparência e não para o coração. E ali ele diz: porque o homem olha para aquilo que é aparente, eu olho para o coração. Perceba que existe um agir de Deus no coração
como alvo do seu agir em nossa vida. Em Ezequiel 36, 26, o profeta diz: darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deuteronômio 6, 5. Quando ele vai falar sobre como deve ser a nossa relação com Deus, como deve ser a nossa vida com Deus, ele vai dizer assim, Deuteronômio 6, 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. O profeta vai dizer, o profeta Jeremias vai dizer, que existe uma forma da gente buscar a Deus e encontrar. Existe uma maneira da gente buscar o Senhor e encontrá-lo. Ele diz em Jeremias 29, 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe por quê, queridos? Porque na verdade nós somos o reflexo do nosso coração. Jesus, em Lucas 6, 45, ele vai dizer, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. A boca fala de que está cheio o coração. O coração, querido, é a expressão. Nós somos a expressão do nosso coração. Aliás, é isso que Provérbios vai dizer. Em Provérbios 27, 19, ele diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Assim como a água reflete o rosto, o que nós somos, nada mais é do que a expressão do coração da gente. E é nesse sentido que a palavra do Senhor vai falar sobre a importância não só do coração, mas vai falar da importância de guardar o coração, que é o tema de hoje. Olha que Provérbios 4, 23 vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Eu gosto da tradução da Almeida, é mais conhecida, ela vai dizer assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma pessoa já disse que para você poluir um rio, você não precisa poluí-lo em toda a sua extensão. Basta poluir a sua nascente. Que aquilo se espraia por onde o rio passar. É por essa razão, irmãos, exatamente por essa razão, que a Bíblia manda a gente guardar o coração. Exatamente por essa razão que a Bíblia manda que a gente dê atenção ao nosso coração. Sabe por quê, querido? Porque o nosso coração é alvo de investidas do pecado e de Satanás em nossas vidas. Olha que Marcos 7, versículos de 20 a 23 vai falar, ele diz assim, Jesus falando, o que sai do homem é o que o torna impuro. Versículo 21, porque é do interior do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez.
todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Eles emanam do coração. É interessante quando o apóstolo João vai se referir ao que é que fez com que Judas traísse Jesus. O que foi que fez Judas trair Jesus? E aí João 13:2 vai dizer, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Atacou o coração. Há um episódio muito interessante em Atos dos Apóstolos, que é quando Ananias e Safira age com mentira, com engano, no momento em que vai ali, talvez com o objetivo de ensoberbecer, de vaidade, vai ali dar uma oferta e mente sobre o valor. E aí olha que coisa interessante, Pedro vai repreender Ananias. E olha como Pedro repreende Ananias. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu como propriedade? Olha que Pedro diz: como foi que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então, queridos, de verdade, o nosso coração, o meu, o seu, o de todos nós aqui, ele é alvo do pecado, alvo das investidas do maligno, e é não sem razão que, sabiamente, a palavra vai dizer: guarde o seu coração, proteja o seu coração, vigie o seu coração. E essa ideia, ela é interessante, porque a noção de guardar aqui, a noção de guardar não é só proteger para ataques externos, mas também sondar sobre emanações internas, fruto do próprio pecado que habita na gente. Então, quando a Bíblia vai falar sobre guarde o seu coração, ela tanto está ensinando a mim e a você sobre uma perspectiva de vigiar. Vigiar significa, sabe quando alguém está vigiando, olhando, vendo se existe algo de diferente? Será que existe algo? Será que existe aí um mínimo resquício de uma ameaça, um mínimo resquício de uma ação do inimigo? Sabe, vigiar nessa ideia de olhar atentamente, de sondar. Vigie seu coração, querido. Sonde o seu coração. Sabe por quê? Porque o nosso coração, querido, ele é pecaminoso. Jeremias 17:9 diz sobre isso. O coração, ele é enganoso. Vigie seu coração. Sonde o seu coração. O coração da gente, irmão, é igual a terra. Igual a terra de jardim. Você já percebeu? Tem um jardim aqui, né? E toda semana eu passo para olhar. Toda semana mesmo. Eu passo para olhar. E é interessante. Você planta a flor, mas ninguém precisa plantar a mata, ele nasce. Já percebeu? Ele nasce. Olha que coisa absurda. Você arranca o bicho pela raiz, arranca o bicho. Mas ele nasce. Às vezes você planta, nem nasce, mas o bicho nasce. E ele diz assim: vigie. Vigie, porque às vezes nasce. E quando nasce, a gente precisa arrancar. Proteja.
Proteja contra as investidas. As investidas do maligno. Proteja seu coração. E talvez você fique perguntando, mas, pastor, qual é a correlação que o senhor está fazendo isso com o texto que a gente acabou de ler? Tem tudo a ver, irmão. Sabe por quê? Porque Saul, querido, teve esse fim trágico, porque não guardou seu coração. Saul teve esse final triste, porque não protegeu seu coração, porque não sondou seu coração. Ele não soube lidar, Saul não soube lidar com o fato de ver Deus favorecendo Davi. Saul não soube lidar com o fato de ver Deus abençoando Davi. E ele, sem perceber, ele deixou que a inveja tomasse conta do seu coração. Bastou uma canção de mulheres aleatórias. Uma canção. Saul matou milhares. Davi, dezenas de milhares. Isso foi suficiente para o inimigo plantar uma inveja no coração de Saul. E o texto diz que toda vez que Saul via Deus favorecendo Davi, aquilo inquietava o seu coração. Aquilo incomodava o seu coração. E ele, sem perceber, aquela inveja destruiu Saul. É interessante, querido, na construção do texto, de que no momento que isso entrou no coração dele, a Bíblia vai dizer, e a partir de então, Saul passou a não olhar Davi com os mesmos olhos. E o versículo seguinte diz, e um espírito imundo entrou em Saul. Bastou uma brecha. Uma brecha. Em contrapartida, querido, olha Davi. Olha Davi. Essa cena, querido, para mim, ela é muito marcante quando eu li. Porque quando Davi, seu irmão, vocês têm noção do que você passar 10 anos sendo perseguido injustamente? Você tem noção, querido, do que era Davi tocando harpa para acalmar o rei, e o rei lançar uma lança para cravar-lhe no peito? E ainda assim ele permanecer fiel. Você tem noção, querido, que a partir de então, aquele jovem passa a andar errante pelos desertos, fugindo entre as cavernas, porque estava sendo injustamente perseguido. Você tem noção, querido, do que é por 10 anos fugir, não ter mais casa, não ter lugar para estar, errante daqui para acolá, algumas vezes tendo que se fazer de louco, outras vezes fugir, outras vezes achar que tudo está perdido, eu nem sei. Imaginar tudo pelo qual Davi e seus homens passaram. De repente, ele recebe a notícia: Saul morreu. Irmão, se Davi não tivesse guardado seu coração, sabe o que ele ia fazer? Soltar fogos. Se Davi não tivesse guardado seu coração, sabe o que ele ia fazer? Bem feito. Está aí, está colhendo o que plantou.
bem feito. Se Davi não tivesse, querido, guardado o seu coração, ele teria dito: é isso mesmo, tem que morrer mesmo. Mas sabe o que é que Davi faz, querido? Davi chora. Davi chora pela morte do rei. Davi jejuma pela morte do rei. Davi vai compor um cântico chamado Cântico do Arco. Um cântico em honra ao rei. Lamento do Arco. Um cântico, você vê mesmo, um cântico. Quando você lê o texto, você vê que era um cântico bonito. E ela ali, ele honra, ali ele chora, ele lamenta pelo rei. Sabe o que eu vejo, querido? Um coração protegido. Um coração guardado. Um coração que não permitiu ter sido contaminado. Deixa eu fazer uma pergunta a você, querido. Será que você não tem deixado que o seu coração seja atingido? Quantas pessoas que, sem perceber, vai permitindo que situações ou até outros corrompam o seu coração? Quantas pessoas, queridos, às vezes você vai ver que algo acontece e porque não protegeu o coração, permite que o coração seja subvertido na vida. E o coração que era para ter sido guardado, para ter sido protegido, de repente se enche de inveja, como Saul. De repente se enche de insatisfação, como Saul. Saul disse assim: mas por que elas estão cantando? Por que elas estão cantando para ele? E não para mim? Sem perceber, querido, a insatisfação tomou conta do coração e diz assim: ah, mas eu merecia mais. Eu merecia muito mais. E aquela insatisfação, querido, vai sendo plantada ardilosamente, sutilmente. Às vezes é a ira. Você vai permitindo, querido, que a ira vá tomando conta do seu coração. Às vezes são mágoas que você vai permitindo, sabe, que aqui dali vá se acumulando dentro de você. Às vezes são complexos. Realidades que você viveu na sua infância, que você não soube resolvê-las, e que ficam ali, e muitas vezes, igual a erva daninha, ela nasce. E que precisa ser arrancada. E que precisa ser removida. Às vezes é aquela sensação de vingança. De se vingar. Ah, ele vai ver o que é bom para a tosse. Ela vai ver o que é bom para a tosse. E aí, que sem perceber, você vai permitindo que o seu coração se corrompa. Você vai permitindo que o leito do rio seja poluído. Quem está entendendo aqui? Você está entendendo? E sabe, queridos, não é isso que deve habitar o coração da gente. Não é isso, querido. Sabe o que a palavra vai nos ensinar em Efésios 3,17? Que
Cristo habite em seus corações. Sabe o que é que tem que habitar o nosso coração, querido? É Cristo. É Cristo que tem que habitar o nosso coração. Por isso, irmão, irmã, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. E eu queria ir aqui para uma parte final, de maneira prática. Como guardar o coração? De maneira prática. Pastor, eu entendi a importância disso. Mas como é que a gente faz? Eu queria trazer umas dicas. 4. Primeiro, não endureça o seu coração. Permita ser confrontado pelo Senhor, pela sua palavra. Permita ser confrontado. Sabe por quê, querido? Porque às vezes a pessoa que fecha o coração e não se permite mais ouvir, não se permite mais ser avaliado à luz do Senhor. Então, em nome de Jesus, não endureça o coração. Sabe, mantenha seu coração sensível à voz do Senhor. Mantenha o seu coração sensível à palavra de Deus. Mantenha o seu coração assim. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 3, de versículo 12 a versículo 15. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deixa o coração, querido, aberto para Deus falar com você, para Deus ministrar a você. Porque às vezes, sabe o que acontece, querido? A gente fecha o coração e nem percebe as ervas daninhas que têm crescido lá dentro. Então, a primeira coisa, abre o seu coração. Deixe o seu coração exposto e sensível, para que o Senhor fale com você. Segundo, sonde constantemente seu coração. Sonde constantemente seu coração, irmão. De quando em vez a gente tem que parar e dizer assim: como é que está meu coração? Será que eu não tenho permitido que alguma coisa entre, que nem deveria estar lá? Será que não tem algo que a gente precisa parar e dizer assim: eu não vou deixar isso aqui não, está errado, está errado. Sonde seu coração, irmão. Afinal de contas, essa é uma consequência de um coração aberto ao agir do Senhor. A Bíblia vai dizer no Salmo 51, 17, que o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. Então, vez por outra, para e sonda o teu coração. Será que não tem sentimentos aí que não era para estar? Será que não tem coisa aí que não era para estar? Olha o Salmo 139, eu fiz uma vez uma série sobre o Salmo 139, e o Salmo 139 termina de uma forma muito bonita, quando ele convida Deus para sondar seu coração. Salmo 139, versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Primeiro, mantenha o seu coração quebrantado diante do Senhor. Segundo, sonde permanentemente seu coração. Convide Deus
para avaliar o seu coração. 3. Não alimente pensamentos e intenções erradas em relação a ninguém. Olha que 2 Coríntios 10:5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não alimenta, irmão, pensamento que não era para estar. Às vezes, querido, a gente não faz nada, mas a gente alimenta dentro. Às vezes a gente não diz nada, mas a gente alimenta dentro. E a gente acha que porque está dentro, nunca vai sair. O problema é que um dia sai. Então, abra o seu coração, deixa Deus ministrar, esteja aberto, sensível. 2, sonde, convide Deus para avaliar o seu coração. E 3, não cultive aquilo que não deveria estar no seu coração. Não cultive pensamentos, não deixe esses pensamentos avançarem, não permita isso. Leva todo pensamento cativo à obediência a Cristo. E 4, entregue-se plenamente ao cuidado do Senhor. Resumindo, dê seu coração a Ele. Porque não existe outro lugar para ele ser guardado senão no Senhor. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E não existe nada maior e melhor do que o nosso Deus. Pegue o seu coração e entregue ao Senhor. Provérbios 23:26 diz assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Quando a gente entrega o coração ao Senhor, diz assim: quem cuida da minha vida é o Senhor. Aquele que Deus tem para a minha vida, não há quem tome, não há quem tire. Deus, Ele é o justo juiz. Ele é aquele que faz, é aquele que cuida. Eu não vou deixar que nada haja dentro de mim que não se harmonize a quem Jesus é, porque eu quero que habite no meu coração Cristo. Entregue o seu coração a Jesus. Somente assim a gente pode fazer como Davi fez. Depois de 10 anos vivendo injustiças, depois de 10 anos vivendo perseguições indevidas, ele ainda lamentou pela morte de Saul. Ele ainda usou um dom que Deus lhe deu para honrar a vida dele. Sabe por quê? Porque ele tinha guardado o coração. Sabe por quê? Porque ele não deixou que a corrupção de Saul corrompesse o coração dele. Irmão, às vezes a gente deixa que a corrupção do outro corrompa o nosso. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.